Que venham então os nossos médicos. Um aplauso para eles. Eu gosto de Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos então. Muito bem. Ora, hoje contamos com a presença da nutricionista Natália Costa, um aplauso para ela. Da médica dermatologista Alexandra Osório, um aplauso. E do médico de saúde pública, o Dr. Ricardo Racha Pacheco, um aplauso para ele também. Bem-vindos. Muito bem, vamos à primeira questão. Quem usa maquilhagem praticamente todos os dias, que é o nosso caso, por isso, aí quem usa maquilhagem todos os dias, põe a mão no ar? Pronto. Atenção a isso. Se para algumas pessoas é algo apenas ocasional, para outras faz parte das rotinas diárias. Se calhar, sem que nos apercebamos, estamos a colocar a nossa saúde em risco com hábitos ou comportamentos errados relacionados então com o uso de maquilhagem. Doutora Alexandra, a primeira pergunta que eu quero fazer é: remover a maquilhagem mal se possa é obrigatório. Antes de dormir, Sim. nunca deitar com maquilhagem. Se dormirmos pouquinho, podemos dormir com a maquilhagem, não é? Para acordarmos que se bonitas. acordamos lá, claro. Imagina aqueles dias que nós temos que acordar giras. Exatamente. É melhor não tirar a maquilhagem. Quase uma siesta, não é? Exatamente. Fazemos. Assim, uma coisa muito curta, 4 horas, 5 horas. Estamos a falar. Depois é só retocar assim debaixo dos olhos e pronto, está a Estamos a andar. falar. Estamos a Está a falar. falar a sério, pode ser verdade isso está a dizer. Sim, Se estou a o falar sono sério. for levezinho, Não, se for rapidinho. Sim, for Exatamente, rapidinho, a questão é mesmo espontâneo, dormir pouco, rápido e não sei o quê, não é preciso. Não há ter- necessidade, ok. Mas, habitualmente, tem que se tirar a maquilhagem. Porquê? Porque há vários problemas que podem acontecer. Por exemplo, imagine, na zona dos olhos há queratite, portanto, o rímel, as sombras, nós ao dormirmos podem entrar dentro da pele e podem fazer, por abrasão, lesões da córnea. E podem dar origem a, também a alergias como conjuntivite, que depois infectam e fica conjuntivite bacteriana. Claro que a pele tem um sistema imunitário com umas células chamadas células de Langerhans e que nos defendem destas coisas, mas não vamos dar muito trabalho a dessas células, não é? Encharcá-las sempre de muito trabalho, porque senão há realmente o aparecimento de alergias. Devemos tirar a maquilhagem pelo menos uma vez por dia, ao deitar, sobretudo porque isso facilita, o sono é reparador e evitamos o envelhecimento. Há a multiplicação celular de uma forma muito mais oxigenada das células e, portanto, a multiplicação celular faz-se de uma forma ideal e evita-se o envelhecimento e a flacidez, que é consequência do próprio envelhecimento. E, portanto, deve-se tirar o rímel com desmaquiante bifásico. Muitas vezes no verão usamos o rímel waterproof, à prova d'água, e que não sai facilmente com qualquer creme, sai com um líquido ou um tónico bifásico, baratíssimo agora aí, que não faz alergia nenhuma. Os toalhetes são contraindicados. Muito álcool, não é? Sim, e depois tem muito produto astringente, por exemplo, aqueles dodotes nem pensar, tirar a maquiagem com dodotes nem pensar, estou dizendo uma Toalhetes, no marca, geral. ou toalhetes, não, mas há uns toalhetes desmaquiantes que desmaquiantes. pontualmente dá jeito para limpar as mãos e tirar a maquiagem. Imagina, vamos para um toalha acampamento, com água quente, por exemplo? ou uma toalha com água quente, mas depois temos que hidratar, que desidratamos um bocadinho a pele, não é? Okay. Agora, realmente, há outras coisas que também devemos falar. Nós que que usamos é... a maquilhagem todos os dias, corremos algum risco, doutor? Não, se vocês desmaquiarem bem, não. Agora, há sempre o aparecimento de poros, se nós deixarmos lá restos e a pele não recuperar, ficamos com poros dilatados, ficamos com pontos negros e a pele envelhece, fica baça, portanto, nós temos que tirar a maquiagem exatamente por causa disso. Agora, há uma outra coisa muito importante da maquiagem, além de tirar a maquiagem, é o prazo de validade destas coisas todas. Pronto, devemos ter atenção. Que não achamos devemos... quase não tem prazo de validade, Sim, não é? mas tem. Pois. Tem um prazo de validade. Não devemos ter as coisas no WC, a maquiagem guardada dentro do WC, porque tem umidade, portanto, há proliferação de fungos. Os próprios pincéis, estas borrachinhas têm que ser lavadas. São bordas, chamam-se bordas. São Estas bordas? são esponjinhas. São Mas há esponjinhas. umas bordas, não é? As bordas são as redondas. Ai, são as redondas. Ai, vocês sabem coisas que eu não Ele sabia tem saber. truques, que ele tem uma vida além disto. Eu devia saber, mas não sei. Mas é só depois da meia-noite. Esse curso é depois da meia-noite. Tá bem. Bom, então eu recomendo o uso de coisas que se Dos deitam discos, não. fora dos discos de algodão. Podemos... Pronto. Desculpem. Não faz mal que assim eu recupero. Eu também uso sempre os discos de algodão, são mais higiênicos. São mais higiênicos, usamos e deitamos Deitamos fora. fora. Atenção que quando tiramos a maquiagem dos olhos, devemos usar um para um olho,
Claro. e o outro para o outro olho. Nunca se sabe se um deles está infectado e pode passar e ficamos com os dois olhos infectados. Os pincéis também ficam sujos quando usamos muito maquiagem, não o pó, mas quando é maquiagem líquida, há proliferação de bactérias e fungos e, portanto, qualquer ferida podemos contaminar, devemos lavá-los de vez em quando, deixá-los secar muito bem e depois usá-los novamente. Os batons também podem ter bactérias, portanto, sobretudo esta maquiagem deve ser usada só pela própria pessoa. Claro. É claro que não transmite, se for usado logo, imagina, eu estou a usar este batom e tenho uma lesão herpética e passo aqui para a Natália pode apanhar a lesão herpética. Mas se passar umas horas, não, isso não acontece porque o vírus não fica... Não sobrevive. Não sobrevive. Mas de qualquer forma, estes são utensílios que nós devemos usar nós próprios, poucos que assim usamos, deitamos fora e a data de validade não é uma preocupação para nós. Agora, realmente, consoante o tipo de maquiagem, há uns que têm mais validade de 3 meses, outros 6 meses, depois 1 ano, portanto temos que ver na caixa e há umas tabelas. Isso. Não há quase ninguém que veja a data da maquiagem. Não, porque eu acho que as pessoas usam muito, não têm muita. Pois. As pessoas que têm muita maquiagem que devem se preocupar, Pois. porque assim fica ali retida e portanto, perdem o controle porque não estão a usar frequentemente. Portanto, deve usar pouca maquiagem, guardar num lugar seco, tirar a maquiagem e ver bem as datas e pronto. Muito bem. Nos últimos tempos, nós temos visto algumas notícias que dão conta de interdições em algumas praias portuguesas devido a poluentes presentes na água. Por exemplo, esta notícia que vai agora aparecer aí em casa é a prova disso. Apesar da maioria e da maior parte dos utentes respeitarem este tipo de recomendações, ainda existem perigos que não são visíveis a olho nu. A doutora Alexandra vai-me dizer, ou tentar explicar, que perigos são estes. Não, os perigos além das bactérias, temos os helmintos, os protozoários que existem em áreas de água estagnada também e águas em que há muitas vezes os esgotos ali por perto e não há o controle da qualidade da água do mar, não é? E as pessoas, não pode-se esquecer que quando mergulhamos temos o perigo não só do contacto da pele e das mucosas, como também a probabilidade das crianças de engolirem água, não é? Ou o pirulito, ou sem ser o pirulito, o contacto, há sempre umas gotas que entram. E, de facto, existem alguns riscos, nomeadamente a transmissão de hepatite A e hepatite E. O cloro é essencial nas piscinas ser bem feito para evitar a proliferação da giardia e o Cryptosporidium, que são determinadas... micro-organismos que podem dar origem a determinadas doenças. Não podemos esquecer que existem realmente infecções mais frequentes em países em que nós agora, nesta altura das férias, vamos, nomeadamente para o Caribe, Médio Oriente, América Central, em que existe muitas bactérias nas águas e, além da água não ser potável, muitas vezes também essas zonas não há minimamente controle, sobretudo vamos para praias desertas e não sabemos como é que aquilo é, e além dos afogamentos, não é? E os perigos que existem para da parte respiratória. E, portanto, devemos evitar e devemos ver onde é que são as praias que estão limpas, com as bandeiras, etc. Quando vamos para o estrangeiro, temos de ter cuidado. Cuidado. E não quer que se vá embora sem antes darmos atenção, doutora Alexandra, a esta fotografia. E que eu queria o seu comentário, que uma mãe canadiana partilhou, esta fotografia que vamos ver, de uma filha que sofreu uma insolação durante a sesta no quarto e que não estava exposta ao sol. É assim, insolação é um nome pouco, não é adequado cientificamente para dizer aquilo, não é? A criança com certeza desidratou por causa do calor e há uma reação do nosso corpo ficar toda encarnada. Mas não é uma insolação. A insolação não existe, é pele queimada ao sol. Exatamente. Claro. Não é a reação. A insolação é uma reação global do corpo e da pele a uma exposição solar que aumenta a temperatura da pele. Neste caso, houve um aumento da temperatura da pele por causa do aquecimento global do quarto, não é? E realmente a criança fica mais encarnada. Agora, se aquele estado vai se prolongar, vai-se depender. Se a criança desidratou, fica prostrada, mais sonolenta, desidratada, pode até vomitar, ficar enjoada, como nós também podemos passar por isso. Agora, realmente é preciso arejar aquilo que falámos a semana passada, não ter medo de pôr um bocadinho de ar-condicionado no quarto. As crianças dormem melhor, nós também dormimos melhor. Não é preciso, mais ou menos com 21 graus, 22 graus é a temperatura ideal. E pronto, arejar e pouca roupa, hidratar bem e pronto, é o suficiente. Bom senso.